Falar de operação internacional, olha, parece que o presidente russo, Vladimir Putin, está cumprindo a promessa dele. Está cumprindo a promessa dele. As tropas russas, ali pertinho da Ucrânia, parece que já estão sendo retiradas. Houve manobras nos últimos dias na fronteira entre Rússia e Ucrânia, mas quem tem detalhes para a gente dessa operação militar é o nosso correspondente na Suíça, o Jamil Chad, que está ao vivo com a gente em áudio e vídeo. E aí, Jamil, como é que você está? Bom dia. Bom dia, meu caro, bom dia a todos. De fato, como a OTAN, o secretário-geral da OTAN, respondeu agora há pouco, meu caro, um otimismo cauteloso. Cauteloso porque não se sabe quantos soldados foram retirados, por qual motivo, e se é apenas um gesto, porque há um chefe de governo muito importante que está neste momento em Moscou. Não é Jair Bolsonaro, é Olaf Scholz, o chanceler da Alemanha, que está negociando, ou tentando negociar um acordo justamente neste momento com Vladimir Putin, um acordo que, claro, evitaria um confronto internacional ou, pelo menos, uma agressão contra a Ucrânia que geraria uma sanção do Ocidente contra Moscou. Alguns sinais nesse sentido que você citou, meu caro, mas ainda sem qualquer tipo de detalhe sobre quantos soldados foram retirados e, insisto, por qual motivo? O que é que Putin quer em troca desse gesto? Essa é a pergunta, né? Essa é por que criar esse temor? Para muita gente, né, Jamil, a reação do presidente dos Estados Unidos também foi intempestiva, talvez tenha sido exagerada. Porque desde o início, né, Jamil, o presidente russo vinha dizendo que não havia intenção. É lógico, dá para acreditar sempre? Não dá para acreditar. Mas ele, a princípio, está cumprindo o que ele já tinha dito no início, que eram só manobras, enfim, mas que não havia a intenção deliberada de invadir a Ucrânia. Então, o que estaria por trás disso? É um sinal? É uma demonstração de força, clara, isso sim? Mas o que pode explicar tudo isso, hein, Jamil? Meu caro, antes de mais nada, o que está em jogo aqui não é a Ucrânia. É justamente a fronteira entre Rússia e o Ocidente. A Ucrânia está ali, é verdade. Agora, é uma redefinição de qual é a área de influência de um lado e de outro. Vamos só tentar colocar isso num contexto. Acaba a Guerra Fria e nos anos 90 existe uma espécie de acordo. Não foi escrito, não é um pacto assinado, mas um acordo de que a OTAN não entraria ou não convidaria os países que fazem fronteira com a Rússia a aderir à Aliança Militar do Atlântico Norte. A OTAN não cumpriu essa promessa e, ao longo dos anos, foi justamente se expandindo, foi procurando, basicamente, novos aliados e chegando às portas de Moscou. Qual é o último caso? O último caso é justamente a insinuação ou flerte da Ucrânia em aderir à OTAN. Aí os russos disseram, bom, aí vocês estão basicamente no nosso quintal, com armas, com soldados no nosso quintal. Isso nós não podemos aceitar, e o que fazem os russos? Organizam basicamente quase 130 mil homens nas fronteiras da Ucrânia para supostamente exercícios militares, que nunca foram esclarecidos quais são. Vale lembrar, Agostinho, que hoje, num cenário de muita tensão internacional, sempre que um país faz um exercício militar, ele informa aos demais, ele explica qual vai ser o exercício militar para não ter nenhuma surpresa. Para de repente você falar, não, calma aí, o que vocês estão fazendo aqui do outro lado da minha fronteira? Não, é um exercício militar normalmente, inclusive com um convite daquele país vizinho para que ele saiba, olha, isso aqui não é uma agressão, não, nós estamos treinando. Né? Então, nada disso foi feito no caso da Rússia, o que gerou uma preocupação muito grande. Segundo ponto, que também a gente precisa lembrar, a Rússia já invadiu os seus vizinhos nos últimos anos. Então, não é que isso seria algo inédito. Eu mesmo fui para a Crimeia foi anexada, né, pelos russos. O leste da Ucrânia, algo muito similar. Na Geórgia, algo muito similar. Na Ossétia do Sul, também uma invasão. Então, você tem casos nos últimos anos que mostram que sim, isso poderia acontecer. Agora, neste momento, foi histeria americana? Talvez. Talvez não tenha sido exatamente uma situação de confronto, tenha sido muito mais uma situação de uma quebra de braços para que se negocie
justamente uma situação mais confortável. Vamos ver quais vão ser os próximos capítulos. Vamos ver, acima de tudo, uma reunião extremamente importante que acontece agora, que é entre Olaf Scholz e Vladimir Putin, justamente para decidir, ou pelo menos para saber se o caminho diplomático terá sucesso ou não. Vale lembrar, Olaf Scholz não é um chefe de governo que aparece em Moscou. Ele é basicamente o líder da maior economia da Europa e do maior parceiro comercial da Rússia. Ou seja, estamos falando de dois parceiros, aí, dois chefes de governo que têm, obviamente, muito interesse em comum, têm muitos investimentos em comum e têm, claro, o interesse de que isso não afete os negócios. Portanto, um momento absolutamente chave. E sim, hoje também chega Bolsonaro em Moscou, mas, insisto, a viagem que é absolutamente alvo de todas as atenções internacionais é de Olaf Scholz. Jamil, eu queria falar já do presidente Bolsonaro, mas até levando em conta a relevância dessa visita, eu vou deixar para o final, tá? Vou deixar para o final, se você me permite. Você falou em parcerias, Jamil, eu queria conversar com você, se confirmar de fato que não vai haver invasão, como parece que não haverá, eu queria saber de você quem que sai, se é que dá para dizer, quem que sai fortalecido desse jogo de cena, dessa encenação toda. Por exemplo, o presidente Putin recebeu o presidente chinês, Xi Jinping, que foi uma demonstração de força ali, né? São duas potências enormes. Se falou até que no caso de um isolamento da China, da Rússia, caso houvesse uma invasão ou algo parecido, se ela ficasse isolada, Rússia com China, já não ficaria tão isolada assim, né? Já teria um belíssimo aliado. Nesse sentido, Vladimir Putin, só em função da presença de Xi Jinping nesse período crítico, a Rússia sai fortalecida, Jamil? Esse é o objetivo, é justamente mostrar ao Ocidente alguns aspectos. O primeiro, de que o Ocidente não vai poder expandir a sua aliança militar até o portão de Moscou. Não, isso não vai ser tolerado por Moscou. Esse é o primeiro recado que é dado pelos russos. Segundo, olha, sim, temos eventualmente outros parceiros, no caso a China. Qual foi, na Olimpíada de Inverno, na abertura da Olimpíada de Inverno, qual foi a grande atração da Olimpíada de Inverno? Não foi a festa, não foi a cerimônia, foi o encontro, como você falou, entre o Xi Jinping e o Putin. Qual foi um dos temas tratados? Justamente o fornecimento de gás da Rússia para a China. Aquele gás que hoje vai aqui para a Europa. Aquele gás que tem hoje os dutos virados para cá. E o Putin, basicamente, alertando aos europeus, olha só, se vocês colocarem sanções, se vocês colocarem algum tipo de restrição ao meu comércio, não se preocupem, eu tenho para quem fornecer, é só eu virar a chave. Né? E justamente virando a chave para a Ásia, para um parceiro que pretende ser, em alguns anos, a maior economia do mundo. Então, sim, eu tenho opções e sim, esse outro aliado meu pode ser a minha saída. Agora, existe um ponto também interessante. Qual é o limite do apoio chinês ao Putin? É a guerra. A China não quer nenhum tipo de confronto internacional neste momento, no momento que justamente ela cresce e ganha mercados. Uma guerra, neste momento, atrapalharia justamente essa tendência chinesa. Então, sim, estamos com vocês, senhor Putin, mas nada de ir adiante com uma guerra. Então, esse é vamos dizer assim, o equilíbrio entre essas potências, o Ocidente, a Rússia e, claro, a China. Jamil Chad, eu sei que você está com a agenda apertadíssima, mas rapidinho então, só para citar mais um personagem que acho que quis ter um protagonismo que eu não sei se teve, o presidente francês, Emmanuel Macron, que esteve reunido naquela mesa enorme, né? 6 metros, meu Deus do céu. Me disseram até que era porque, não sei se é verdade isso, que ele não quis fazer o exame, o teste lá na Rússia, né? Ele levou um médico francês e tal, porque disse que não queria que o DNA dele ficasse em poder das autoridades russas. É um negócio, parece filme, né? De espionagem, aquela coisa toda. Mas o Macron, ele sai fortalecido ou nem tanto, Jamil? Não, o Macron ele tentou ter uma postura justamente de líder europeu, mas que basicamente não foi
seguida, ou pelo menos não foi chancelada nem pelo lado russo e nem pelo Ocidente como um todo. Provavelmente essa postura ainda é da Alemanha. Problema, claro, a Alemanha acaba de terminar vários anos de governo de Merkel, o Olaf Scholz é novo e, claro, ainda precisa conquistar esse espaço. Sobre a mesa grande, meu caro, vai lembrar que ontem o Putin também teve um encontro com o Sergei Lavrov, que é o seu próprio ministro das Relações Exteriores, e também manteve o ministro longe, né, bem longe dele. Por quê? Porque justamente tem essa situação da Ômicron. Agora, sobre a coleta de DNA e tudo isso, olha, eu vou te contar, isso não é novo não, hein? Nos anos 90, para você ter uma ideia, quando o Arafat e o Shimon Peres foram negociar um acordo de paz entre Israel e Palestina, naquela época existia essa possibilidade, imagine só, eles foram para Camp David, nos Estados Unidos. Né? Bill Clinton recebeu os dois líderes e, de fato, houve um acordo. Só que olha só o que fizeram os americanos. Colocaram, a negociação ia durar vários meses. E a grande pergunta era, aqueles dois negociadores, Arafat de um lado, Shimon Peres do outro lado, idosos, eles estão com saúde suficiente para manter essa negociação ou no meio vai mudar? Essa era a pergunta que era feita. E aí o que fizeram os americanos? Colocaram um banheiro para cada líder. E só os líderes poderiam fazer. O que eles fizeram naquele banheiro? Coletaram a urina dos dois chefes, dos dois líderes, e testaram para saber se eles tinham câncer, se eles tinham alguma doença, etc. Para saber se eles estavam em condições de continuar uma negociação muito longa. Então, de fato, a preocupação em relação ao DNA, eu também teria, que eu sou irrelevante, nós somos irrelevantes, mas para esse povo, eu diria que elas também contam. A história mostra que os serviços de inteligência eles atuam de forma permanente ao lado da diplomacia. Não é às vezes que acontece a espionagem, meu cara, é permanentemente, posso te garantir. Tá certo, temos 30 segundinhos, Jamil, para a gente cumprir o combinado aqui. Jair Bolsonaro, bom, se a mesa com o Macron foi de 6 metros, com o Bolsonaro eu não sei como é que vai ser, né? Vão ter que esticar lá, botar mais de 15 metros. Como é que vai ser esse encontro? O que eles vão falar? Sabe o que me consolou, sinceramente, dessa medida do presidente Putin de recolher as tropas e tal, não sei o quê? Foi que isso aconteceu antes do... Aliás, desembarcou agora o presidente Bolsonaro. Estão me avisando agora, desembarcou agora em Moscou, mas as tropas já estão sendo recolhidas antes do Bolsonaro sentar com Putin. Senão eles vão dizer assim, o nosso estrategista Jair Bolsonaro conseguiu a paz. Então não foi bem isso. Mas enfim, o que dá para esperar? Se é que dá para esperar alguma coisa, hein, Jamil, desse encontro Putin e Bolsonaro? É uma viagem de uma agenda completamente bilateral. Agronegócio, valores, não estou falando valores financeiros, valor família, direitos humanos, quer dizer, a visão deles de direitos humanos, vamos deixar muito claro, reacionária e, claro, restritiva, mas é a visão deles de direitos humanos. E, no terceiro ponto, a questão de defesa, né? A questão militar entre Brasil e Rússia. Não é uma viagem para salvar a humanidade. Não, não é. Talvez para salvar a eleição do Bolsonaro e mostrar que ele não está isolado. Olha só ele de máscara, quem diria? O presidente Jair Bolsonaro de máscara em Moscou. Mas, olha, você falou que bom que houve a retirada de tropas antes, etc. Mas eu vou te dizer, nas redes sociais bolsonaristas, inclusive com o ex-ministro Ricardo Salles divulgando fotos inacreditáveis e frases inacreditáveis de que Bolsonaro salvou a humanidade de uma terceira guerra mundial. Eu não sei qual... Eu acho que chamar isso de fake news é uma ofensa a fake news, né, no caso. Mas você me entende. Não, eles se superam, mas acho que aí foi um pouco... Mas aí tem que ser muita velhinha de Taubaté. Lembra dela? Tem que ser muito velhinha de Taubaté para acreditar nessa aí, hein, Jamil? Tem uma das fotos que está circulando que ele é genial, porque aí a gente entende, né, que de fato existe um problema de reconhecimento de texto, né, inclusive, porque a capa da Time Magazine, né, com a foto do Bolsonaro e falando Prêmio Nobel da Paz 2022.
Só que ela está em português. E eu, sinceramente, não conheço a revista Time em português. Não conheço. Mas aí, de repente, somos nós que estamos mal informados, meu cara. É verdade. Jamil Chad, correspondente do Grupo Bandeirantes. Jamil, brigadão aí, foi ótimo. E a gente se fala em breve, tá bom? Bom trabalho para você. Para você também, meu caro. Bom dia para vocês todos.